Antes de comprar qualquer passagem internacional, você precisa saber dessas coisas aqui. Você precisa pesquisar essas informações ou checar essas informações. Número 1. Um documento válido de viagem. Se o documento para onde você vai é o passaporte, vocês vão ter que pegar esse passaporte e olhar a data de validade dele. Alguns países exigem que ele seja válido pelo menos por 3 meses da data de retorno ou de saída da região. Alguns exigem 6 meses, então verifiquem isso. Se o passaporte de vocês estiver perto de vencer, o melhor é realmente pedir a renovação e ter um passaporte novo. Se vocês nunca tiraram o passaporte, todas as informações tem no site da Polícia Federal do Brasil. Agora, se a sua viagem é para um dos países membros do Mercosul, você não precisa de um passaporte. Você pode usar o seu RG, a sua CNH, mas eles têm que estar válidos, tá? 2. Verifiquem sempre se você precisa de visto ou de autorização de viagem. Principalmente esse, vocês não comprem uma passagem antes de você verificar esses documentos. Por exemplo, para ir para os Estados Unidos, o visto ele exige que você tire o visto em uma entrevista presencial. E às vezes você só tem data para essa entrevista para meses na frente. Então nada garante que você vai conseguir ter o visto antes da sua data de viagem. A outra coisa é, fiquem atentos que às vezes você não precisa de um visto, mas você precisa de uma autorização de viagem. E às vezes muita gente cai nesse erro porque pesquisa, por exemplo, com a inteligência artificial, quais são os documentos, se eu preciso de visto, e ela não te responde esses detalhes que são novos e às vezes um pouco menores também. Brasileiros não entramos mais na Inglaterra sem uma autorização de viagem, por exemplo. Aqui na Europa já tem mais de 2 anos que eles falam que vão lançar, que vão exigir essa autorização de viagem para o último trimestre desse ano. Então, assim, vamos ficar de olho. Essas coisas mudam de tempos em tempos, então realmente a gente tem que estar atento. E as vacinas. Esse é outro ponto que nós brasileiros temos que ficar atentos, que é, muitos lugares exigem que a gente tenha a vacina da febre amarela. E não adianta de nada você ir lá tomar essa vacina um dia antes de viajar. Ela tem que ter pelo menos 10 dias antes da data do embarque, ou seja, que é como se fosse para ela fazer o efeito no seu corpo. E além disso, eles te dão um cartão de vacinação, né, que te comprova que você tomou a vacina, mas a gente tem que ir lá na Secretaria de Saúde trocar por um cartão internacional, que é um cartãozinho amarelo, que comprova que a gente tomou essa vacina e que ela tem essa informação em inglês também, tá? Então, tomar a vacina 10 dias antes do embarque e trocar pelo certificado internacional de vacinação. Permissão internacional para dirigir. Alguns países aceitam a nossa CNH, como Portugal, por exemplo. Então, se você vier como turista só para passar 90 dias no máximo, a nossa CNH funciona normalmente 100%. Aqui na Europa, em geral, também a CNH funciona. Mas aqui, alguns países, como a Itália, por exemplo, exigem que a gente tire a permissão internacional de dirigir. Então, estejam atentos a isso. Eu vou deixar aqui também os sites com todas essas informações para que vocês pesquisem como fazer e tudo mais. E prestem muita atenção nas conexões de vocês. Porque pode ser que, por exemplo, eu decido ir para a Ásia e aí só que eu tenho conexão nos Estados Unidos. Eu preciso de visto para fazer essa conexão. Não é só porque eu não vou ficar nos Estados Unidos que eu não preciso do visto. Então, mesmo nas conexões, sempre tenham atenção quais são os documentos necessários. Porque você não entra lá sem todos os documentos que precisam para a imigração. Se precisar de um certificado de vacina da febre amarela, por exemplo, para entrar na Colômbia, mas eu só estou fazendo uma conexão na Colômbia, não interessa, você tem que ter todos os documentos. Então, fiquem atentos a isso. Por fim, salvem esse vídeo, porque essas informações são super, super válidas. Precisam ser pesquisadas de tempos em tempos. Eu vou deixar aqui alguns sites que vão ajudar vocês a terem essas informações. E qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Até já!